Sejam bem-vindos ao Recalculando a Rota podcast, um podcast que nasceu para dar voz a histórias de empreendedores que, assim como eu, recalcularam a rota em algum momento da sua trajetória. Eu sou a Ana Beatriz e eu trago aqui no podcast alguns empreendedores e empreendedoras que recalcularam sua rota e que contam pra gente como é que foi esse processo de saída do ponto A ao ponto B. E além de ser um processo, né, de muita coragem, é um processo que requer muita consistência e muita persistência. E hoje eu vou receber aqui uma mulher que transformou luz e que criou um programa muito leve, transformador para outras mulheres que se sentem muito sobrecarregadas com a rotina moderna. E ela é mãe, ela é empreendedora, nutricionista, administradora, não é isso? Isso. E ela está à frente hoje do programa Light, com vocês, Michele Souza. Prazer, Ana, estar aqui. Prazer, é o meu primeiro podcast, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que coisa boa! Sim. Que bom que você abriu essa nova forma, né? Sim. De conteúdo, de criação de conteúdo, né? Sim. Tá no TikTok também, que a gente tava conversando, né? Sim, deu uma viralizada por lá também. Com a história da sardinha. É verdade. Vamos falar um pouquinho também. Vamos falar, gente. Michele, é um prazer te ter aqui, te receber. Prazer é todo meu. Ai, que eu tô muito satisfeita. E é um assunto que mexe muito comigo, né, quando a gente conversou, e partes dele, eu quando fui lendo, né, sobre você, entendendo um pouco da sua história, eu vi que tinha muitos pontos em comum entre a gente, né, até uma tatuagem, né, nossa, quem é a Mi no dia a dia, fora do Instagram? Ai, nossa, a Mia, bom, eu sou a pessoa que as pessoas costumam ver lá, né, a transparência é algo muito importante pra mim, um dos princípios muito básicos, assim, mas a Mia é a mamãe do Gabriel, né, eu tenho uma cachorrinha que também a Mia aparece muito lá no Instagram, mas no geral, no dia a dia da vida, gosto de prezar pela simplicidade, gosto de cozinhar, gosto inclusive de cozinhar para as pessoas que eu amo, gosto muito de ler, eu sou muito recolhida, eu gosto muito de silêncio, apesar que às vezes é um pouco difícil por causa de criança, né? Verdade. Mas sou católica, tenho alguns princípios que são inegociáveis e que esses aí a gente realmente nem toca. É isso, sou uma pessoa bem simples no geral. Gosto muito de viajar, gosto de conhecer lugares diferentes, comida boa. É bom, né? É muito bom. Nossa, falou muitas coisas aí, assim, eu enxerguei muitos pontos que a gente tem em comum. Eu também gosto muito, que eu vi no seu Instagram, do silêncio da manhã. E toda manhã também eu tenho uma rotina, um ritual, né, de acordar, e não acordar já e pegar o telefone, Sim. entrar nas redes sociais, mas assim, ter um momento pra mim, um momento de devoção, um momento pra eu pensar no meu dia, Sim. e sair do automático, né? Sim. Porque com a rotina a gente entra muito no automatismo. Sim. Essa rotina da manhã, eu sempre tive ela antes mesmo, porque a minha conversão pro catolicismo tem pouco tempo, tem 2 anos mais ou menos. Mas acordar cedo, ter uma rotina mais devagar na parte da manhã, deixar, né, vamos dizer assim, o cortisol, o fisiológico do corpo mesmo subir, eu sempre tive esse hábito, né, até mesmo por causa, né, da questão da saúde mesmo, mas de um tempo pra cá, eu tenho preferido acordar antes, por exemplo, do meu filho, que acorda muito cedo, pra poder ler, pra poder meditar a palavra, às vezes fazer uma oração, né, ver o dia amanhecer, que é algo que eu gosto muito, nascer do sol, pôr do sol, também são coisas que eu gosto muito de apreciar. Realmente é estar presente, né? Sim. Eu tenho lido muito sobre o estado de presença, e realmente ele vem quando a gente foge um pouquinho, né, daquele burburinho. Sim. E hoje a gente sabe os malefícios também de ficar rolando tela muito cedo, né? O nosso corpo, ele não tá preparado fisiologicamente pra gente poder ter muitos estímulos. Hoje em dia, as redes sociais, elas trazem muitos estímulos. E esses estímulos, eles são extremamente deletérios pro nosso organismo mesmo, né? Essa questão da alta do cortisol de forma não fisiológica. Logo cedo, né? Alta descarga de dopamina. Eu também tenho essa rotina, assim, eu gosto de começar, eu falo que o meu dia ele é igual uma montanha-russa, né? Ele vai começando devagarzinho, chega no topo. Sim. E depois ele vai decaindo também, mas de manhã eu gosto realmente de priorizar. Eu deixo pra fazer minhas coisas pessoais, coisas de família, pra ir na academia, Sim, pra poder cuidar do meu almoço, pra poder ficar num momento mais tranquilo, né? Passou 1h da tarde, aí o bicho pega. Exatamente. Achei muito interessante, que é muito parecido, assim. Você contou em um post seu que a maternidade foi um ponto de virada, né, na sua vida, com relação à feminilidade. Sim. Conta um pouquinho, Michele. Ai, nossa, esse é um ponto, assim, muito delicado, porque quando eu engravidei, eu tinha uma vida muito sozinha, namorava sozinha, não era casada, na verdade eu nunca fui casada, a gente morava junto, mas nessa época da minha vida, eu já tinha minha carreira consolidada, eu tava morando sozinha, e me ver, né, grávida, dependente, aquilo ali foi um baque muito gigante. E eu falo que a gestação, ela já é uma preparação pro que você vai viver na maternidade, porque não tem como você querer dar conta de tudo. E eu era essa mulher que queria dar conta de tudo. Queria dar conta de tudo, eu que queria resolver tudo, eu não podia depender de ninguém, era extremamente orgulhosa, soberba. Não que eu não seja, eu ainda, né, trabalho esses aspectos na minha personalidade, mas de certa forma a gestação, ela realmente me
ela me trabalhou para essa dependência, né? Você depender do outro, depender de uma forma saudável, né? E tudo isso veio trazendo um pouquinho dessa essência, porque aquilo que a gente tinha conversado antes, né? Antes a Michelle era aquela com energia masculina muito alta, que tinha que resolver tudo, que tinha que se prover, que tinha que resolver, né? E quando eu fiquei grávida, eu tive o Gabriel, né, e tive contato com aquele amor transcendental, né, de uma criança que depende exclusivamente de mim. Tudo isso foi gerando um contato. Eu falo que Deus é muito perfeito, né, porque Ele vai fazendo a gente ter contato com o que é essencial. E o que é essencial na vida de nós, mulheres, né? É a gente nutrir, cuidar, né, acolher. Esses são os nossos papéis principais. Embelezar, né? Trazer beleza, não só, né, pra nós, Sim. mas pra casa, pros filhos, pra família. E aí eu fui tendo contato com esse papel que eu não tinha antes. E eu falei, nossa, isso é legal. Eu gostei disso. E aí eu fui estimulando também essa feminilidade, né? Percebendo que realmente eu precisava aumentar a minha energia feminina, né? Tanto pra relação que eu vivia antes, tanto pra relação da família também. Isso foi algo importante. E só apareceu realmente depois que o Gabriel veio. Então eu falo que a maternidade, ela realmente me transformou. Ela me fez voltar a ter contato com a minha essência, algo que, não sei, talvez eu não teria tanto contato assim se não fosse a questão da gestação. Você falou assim que a maternidade foi um ponto de virada, né? Foi um recálculo, foi um dos recálculos de rota. Sim, com certeza. E antes você era independente, empoderada, hoje na nossa cultura, né, brasileira, se prega muito, né? Uma mulher empoderada, né? Andar de salto alto, né? A gente vê muitos rios por aí, né? Muitos vídeos assim. E uma mulher sobrecarregada que dá conta, ter que dar conta de tudo, né? Sim. É um termo bem pesado. Você enxergava isso como um peso e não como algo leve, assim, não como uma missão? Então, antes da maternidade, eu enxergava isso não como peso, eu achava que isso era super normal e que tinha que ser assim. Inclusive, eu falo que eu era definitivamente uma feminista, assim. Houve uma distorção, né, dos papéis, assim, da mulher. E não que, tipo, você não tem... ser feminista ou não ser feminista não significa não se dar o valor, né? Você vai se dar o seu valor de acordo com a sua essência, né? Uhum. Então, antes eu, sim, era aquela mulher empoderada, né? Inclusive, eu acho que extrapolava bastante conceitos, assim, acho não, tenho certeza. E hoje, nada impede que eu também tenha, né, todos os poderes, né, todos os comportamentos para poder ter o meu próprio negócio, para poder ter a minha empresa, para poder trabalhar com o que eu amo e ainda assim manter a minha feminilidade, os meus cuidados com o meu filho, com a minha casa. Hoje estamos sozinhos, né, mas isso pode ser mantido, né, e eu acho que é realmente uma questão, óbvio, né, a gente não pode ignorar a realidade das pessoas, mas a gente pode sim, em pequenas coisas, trazer esses pontos de feminilidade, esses pontos de leveza mesmo para nossa rotina, para que a gente não fique tão sobrecarregada e tão na obrigação realmente de fazer, né, de prover, de ficar na correria e etc. Eu vejo que eu falo a gente porque quando eu me separei, eu me vi nessa situação de ter que dar conta de tudo, e ali eu fiquei muito perdida, então eu brinco que eu recalculei a rota várias vezes na minha vida, mas esse foi um momento, assim, que foi muito decisivo pra mim, sabe, que eu me vi realmente sozinha, tendo que dar conta de tudo, tendo que fazer tudo, tava fora da minha cidade de origem, né, que é Belo Horizonte, tava em outra cidade, sem ninguém, sem nenhum apoio, e realmente ali eu precisei realmente me ver, sabe, então esse período eu vejo que ele foi um período que eu tive que dar conta de tudo. Mas aí depois que passou, depois que os ânimos, né, se acalmaram, eu entendi que eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso dar, mas hoje eu quero viver uma vida mais tranquila, mais leve, quero ter tempo, sabe? Se ficar com compromissos 24 horas por dia, ter 12 reuniões por dia, eu não quero mais, sabe? Eu quero algo que me deixe mais leve. Eu acho que isso é ser feminino, sabe? Você se cuidar, né? Você ter um tempo pra você... Ana, eu costumo dizer que ser mulher, né, ser feminina, é a gente saber dizer não. Não para aqueles pesos que a gente não precisa carregar, né? E tem realmente pesos que a gente não precisa carregar. Você falou, eu me identifico demais com a sua história também. Porque eu também passei por isso, né? E quando eu me separei, né? Quando a gente decidiu não estar mais juntos, no final do ano passado, eu também me vi muito desesperada, né? E até hoje as pessoas veem minha história, me acompanham, né? O 1%, uns 3% que vem no Instagram. E as pessoas perguntam a mim como é que você consegue, tipo, cuidar do seu corpo, cuidar de você, cuidar do seu filho, cuidar da casa. Eu respondo, simples assim, eu não consigo,
sabe? Tipo, eu não consigo. Porque a gente não consegue mesmo, a gente vai tentando equilibrar os pratinhos da vida, né? Sim. E quando eu falo eu não consigo, eu entro numa parte que é muito importante pra mim, que foi muito importante pra mim, que inclusive hoje eu trago ela pra dentro da minha metodologia do meu trabalho, que é a parte da espiritualidade. A gente não consegue, tem coisas que nós não conseguimos, e das coisas que a gente não consegue, a gente precisa pedir a graça de Deus. Então eu falo assim, eu fico brincando, Mi, como é que você dá conta? Eu falo, meu filho, só na graça de Deus. Tô na graça de Deus, é por isso que eu tô dando conta. Sem culpa, né? Exatamente. Não é que é sem culpa. Muitas vezes a gente vai deixar de fazer alguma coisa ou outra, mas aquilo ali não vai virar um fardo. Vai ser leve. Por quê? Porque você sabe que existe um ser muito maior, né? Que é o Deus, nosso Pai, que te segura, que te sustenta nesse processo. Então, não foi fácil mesmo, não é fácil, né? Você já viveu uma situação assim, você sabe muito bem, não é fácil. Não é. Mas a gente realmente precisa se cuidar, né? Voltar o cuidado para nós mesmas e se conectar com o mais importante, que é Deus. Que é Deus em primeiro lugar, né? Sim. Eu lembro que eu me vi muito afastada de Deus. Pra mim não era o primeiro pilar da minha vida. E você falou essa questão, né, de dependência, né? Eu me via totalmente dependente, né, dessa pessoa na época. Então, a espiritualidade me ajudou muito no autoconhecimento, sabe? Sim. E hoje eu até brinco também, eu falo assim, olha, gente, eu não dou conta, eu não dei conta de fazer isso, tá nas mãos de Deus. Porque tem coisa que a gente mesmo não consegue resolver, e tá tudo bem, e eu deixo lá, e deixo ele resolver, entrego pra ele da forma que ele entender, que é melhor pra mim naquele momento, né, pros meus aprendizados, eu aceito. Sim. Porque aqui é temporário, né? É o abandono, né? A gente tentar se abandonar naquele que realmente vai te segurar no momento mais importante, né? Momentos de sofrimento e de dor. Realmente, tem coisa que não dá pra entender, né? São coisas que, às vezes, são desejos muito profundos do nosso coração. E tem coisas que realmente saem da rota, né? Que a gente precisa realmente recalcular. Nesse período, a espiritualidade te ajudou muito. Muito, muito. Assim, eu falo que foi o pilar essencial. Deus, seguido de autocuidado. Porque eu falo isso com as minhas pacientes e com as meninas que eu acompanho também, né? Da consultoria. A gente precisa entender que nós, mães ou mulheres solteiras que empreendem ou que trabalham, né, enfim, a gente tem vários papéis. Nós exercemos muitos papéis. A gente tem que cuidar de casa, a gente tem que cuidar das nossas coisas, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Aí entram as mães, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos maridos. São muitos papéis para desempenhar. Se você não trabalha a sua saúde, não tem como você cuidar do externo primeiro sem antes cuidar de você. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, mas é um autocuidado consciente de que você precisa primeiro trabalhar a sua saúde emocional, a sua saúde mental, para poder dar conta de outras pessoas. Eu igual, né, no meu caso, era só eu e o Gabriel. Como que eu vou dar conta de uma criança de 3 anos, 2 para 3 anos, se a minha cabeça não estiver boa, se a minha saúde não estiver boa? Então, assim, é uma questão lógica mesmo, né? Você precisa realmente se cuidar. Para além da estética, a estética também é importante para você se sentir bem, para você se sentir admirada quando você se olhar no espelho, mas para a sua saúde, principalmente mental. No início, quando foi lá em janeiro mais ou menos, assim, eu postava na academia com a cara, assim, detonada de choro, triste, né? Mas eu sempre colocava assim, eu não queria vir, mas eu vim pelo meu mental. Tipo assim, eu vim pela minha cabeça, pelo meu emocional, porque faz bem pra minha cabeça. Isso deve ter. Aí todo mundo ficava assim, nossa, como assim, né? Tipo assim, eu odeio ir pra academia. Pra mim é nada mental, mas é porque o exercício físico, ele realmente libera, né, todas essas sensações de prazer, de serotonina, endorfina, que realmente fazem a gente se sentir melhor. E nesse processo, né, de dor, de sofrimento, de angústia, de frustração, de ansiedades, é muito importante que você faça atividade física. É muito importante comer bem. Porque senão você vai estar só contribuindo pra se jogar um pouco mais pra cama. Um pouco mais pra baixo, né? E é um ciclo, né? A gente come mal, dorme mal, não se exercita, aumenta a endorfina, aumenta o cortisol, continua dormindo mal, fica triste consigo mesmo. É um ciclo. Autoimagem distorcida. Exatamente, é um ciclo, né? É um ciclo. Então, assim, você conseguiu se enxergar, mesmo num momento que não era, né? Era um momento de sofrimento, né? Sim. E você se permitiu passar por ele. Isso é o mais importante, né? Eu falo que aí entra a parte também do catolicismo, né? O catolicismo prega muito isso. Eu já estava vindo da minha conversão mesmo, né? Realmente estudando, entendendo, que foi muito importante pra mim, foi muito importante pra eu entender todas as coisas e trazer a verdade pra minha vida. E o catolicismo fala isso, né? Que o sofrimento, ele é uma via de santificação. Você precisa trazer um propósito naquele sofrimento. Deus não vai te dar um sofrimento que você não vai conseguir tirar algo muito bom disso. Então, quando você entende que você está num momento que não é aquilo que você desejava, que é muito frustrante, é difícil, aí você lembra disso, você fala, nossa, Deus está querendo algo a mais de mim. Então, as minhas perguntas, né, em meio a esses momentos era, o que o Senhor quer de mim? Né? Tá doendo? O que o Senhor está querendo
puxar aqui de dentro. E foi assim que, inclusive, nasceu o meu programa Light, né? Que foi através de tudo isso que eu vivi e essa nova metodologia para o meu trabalho, para trazer realmente um propósito muito maior. Hoje eu tenho uma metodologia que eu olho e falo assim, é isso. É isso. É isso. É isso aqui, que é a mulher que está se sentindo dessa forma, precisa realmente para poder se reerguer e seguir, né? De forma muito mais leve. Sim, só voltando um pouquinho, quando você fala do egoísmo, né? Que não é egoísmo você olhar para si. Muitas mulheres, assim, priorizam casa, família, trabalho, né, e não tiram um tempo pra si, não tiram tempo, às vezes faz a marmita do marido, dos filhos. E não come direito. E não come direito. E come na pressa, em pé, na cozinha. Exatamente, não senta à mesa, Sim. né, não usufrui daquele momento ali com a família. Sim, Ana, isso é algo muito comum. Na maioria das meninas que vêm conversar comigo, elas falam exatamente, nossa, eu acho muito difícil, porque eu me sinto culpada, né, de cuidar de mim. Mas, gente, pensa, a sua criança, ela precisa de te ver bem. Como você vai ser referência se a mamãe tá cansada, se a mamãe tá triste, se a mamãe tá estressada, se a mamãe não tem paciência com nada? Como que você vai passar para a criança que você tá forte, que você tá se cuidando, para ela ser forte também, para ela ser inspiração? Sim, eu vi no podcast do Thiago Brunet, ele é muito religioso, né? Não sei se você conhece. Conheço. E aí eu gosto muito dele, ele falou que ele tava incentivando muitos filhos a lerem. E aí que ele lia nos momentos que talvez os filhos estivessem na escola ou estavam dormindo. E um dia a filha dele questionou ele. Pai, você tá pedindo pra eu ler, mas você não lê. Não te vejo lento. E aí, é exatamente isso. Aí ele entendeu que ele tinha que ser o exemplo. Sim. Então ele passou a mostrar esses momentos pra ela, pra eles entenderem, né, que é importante ler. Sim. Mas assim, se a mãe, né, se o pai não se cuidam, né, não tem esse cuidado de perceber isso, o que a criança vai levar quando crescer? Ela vai ter percepções, vai ter crenças, né, vai ter distorções ali. E vai achar que ficar cansado é normal, que ficar sobrecarregada, né, a mulher principalmente, ficar sobrecarregada é normal. Sim. Que abrir mão de si em prol da família é normal. Que é um peso. Que é um peso. Muitas crianças também enxergam isso como um peso, né? A mamãe tá estressada porque, né, eu tô dando trabalho, né? Isso também pode gerar alguma coisinha ou outra. Mas isso é muito importante, sabe, Ana? E eu bato nessa tecla sempre porque essas mães, essas mulheres, né, que... eu tenho amigas também que são empreendedoras e falam assim, amiga, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Mas tem tempo de cuidar né, do sonho de outras pessoas, cuidar, sei lá, da entrega para outras pessoas que são os seus clientes, mas e você, né? E quando você não aguentar mais? E quando você entrar em um burnout? E quando você tiver com uma saúde ruim e precisar ficar internada, né? Aí que você vai olhar, né? Então, fica essa reflexão. Sim, então realmente, mulheres em geral, a gente precisa realmente voltar o nosso olhar para nós e estarmos conectadas com Deus, né? E aquilo que a gente não dá conta, entregar para Ele, abandonar na mão dele. Mas a gente precisa realmente se cuidar. Precisa mesmo. E quando você fala assim de cuidar de si, não se tornar um peso, né, não se tornar algo, uma exigência, né, o programa Light surgiu disso, né? Sim. De cuidar de si por meio da alimentação? Sim, o programa Light, primeiro que o Light traz essa conotação de leveza e de leve, né, de luz e leve. Luz porque a maioria das pessoas, quando vem ali, a minha história, me acompanha ali, fala assim, nossa, Mi, você é luz. E eu ficava assim, gente, luz, tem alguma coisa com essa coisa de luz, né? Eu falava isso. E todas as vezes que eu, né, atendia os meus pacientes, eu sempre trazia, você precisa levar o processo mais leve, porque se você se cobrar, é muito pior, né? E essa leveza do programa Light é justamente por causa dos 5 pilares, né? São 5 pilares. Alimentação, movimentação, que é o treino, a feminilidade, né, que é onde a gente vai ter o contato direto com o nosso feminino, com os nossos papéis, para que a gente se sinta cada vez mais próxima da nossa essência e não distante. A espiritualidade, né, e eu entro também sempre com o jejum. A gente também tem a prática do jejum dentro do Light. E é um programa simplificado, é realmente um acelerador, né, a gente tem 12 semanas aí de encontros semanais, mas você pode ter acesso durante um ano e fazer no seu tempo e etc. Mas a metodologia, ela é focada nisso justamente para você enxergar como um todo. Você precisa enxergar o processo, você precisa entender como funciona. E a gente vai trabalhando esses 5 pilares para realmente trazer essa leveza, para você não ficar só focado em comida. Porque o que acontece, Ana, chato, né? Uma pessoa chata, só falta de calorias. Exatamente. O que acontece é que quando você fala assim, eu vou fazer dieta, aí você só pensa em comida. Você só pensa em comida. Aquele exemplo do elefante branco, né? Não pensa no elefante branco. Exatamente. A pessoa só vai pensar no elefante branco. Exatamente. Ela só vai pensar em comida. Não, você precisa tentar focar em outras coisas, que não seja só a comida. E não seja só a comida saudável, né? A mais leve ou a mais calórica. Não só na comida, né? A comida a gente precisa trazer ela como a parte mais leve do processo. E trabalhar as outras coisas. Porque fato é que o não emagrecer, ele tá muito mais ligado ao emocional do que a necessariamente as calorias, né? Sim. O déficit calórico que a gente precisa fazer. Então, assim, eu falo que a vida não é linear, né? Ela tá sempre nos altos e baixos. Mas como que você se comporta nesses altos e baixos? Como que você tá quando tá alto? Como você tá quando tá baixo?
né? Tem pessoas que comem nos altos e baixos, né? Nos dois picos. Tem pessoas né? que não comem nos altos e não comem nos baixos. Nos dois extremos. Então, como você se comporta nesses altos e baixos? Esse é o ponto mais importante. E trazer a feminilidade, a espiritualidade, o jejum dentro desses picos e vales que todo mundo tem, né? Que é muito normal em qualquer processo de emagrecimento, de mudança de hábitos, etc. Você traz um pouco mais de leveza e tira o foco da comida. Que é o mais difícil, né? Quando a gente pensa em emagrecer, tô pensando aqui, assim, na minha rotina, né? Hoje tá mais tranquila, mas sempre tá cheia, né? Tribulada. A gente só pensa na comida, só pensa em comer folhas, aí só pensa que vai sentir fome. Aí você vai pra já tenho medo, é um medo antecipado. Ai, eu acho que eu vou sentir fome. Acabou de receber o plano alimentar. Eu acho que eu vou sentir fome. Calma, deixa eu passar a primeira semana primeiro. Faz o primeiro dia, o segundo dia, vamos conversar. Calma. E é um acompanhamento, ele é individual, ele é em grupo? O Light, ele trabalha como, eu falo que são as duas coisas, né? Híbrido, né? A gente vai ter os encontros semanais, onde as meninas têm um contato direto comigo, né, durante toda a semana, e tem as aulas já gravadas, dentro do programa. Então, você tem a opção de você fazer, a gente começa com a primeira turma agora dia 8/10, a gente vai fazer 3 meses juntos, nessas 12 semanas juntas, e depois a gente fecha a turma, e você pode fazer durante um ano, porque você tem acesso a tudo que tá lá. Então, todos os encontros são gravados, você pode ter acesso, porque às vezes, né, não vai bater, Sim, né, por exemplo, então o tempo, aí você pode ir lá, acessar, ver, e como ter todo o acesso. Né, como nós mulheres, principalmente, né, somos feitas de ciclos, de hormônios, de altos e baixos, como você falou, é importante, né, assim, não fazer só uma vez. Sim. Por exemplo, é um programa de 12 meses, né, de até 12 meses. Mas terminou um ciclo, você pode fazer outro. Faz de novo. Exatamente, acabou as 12 semanas. Eu falo que é muito melhor, é mais engajado você fazer comigo, online, ao vivo, e com as outras meninas que vão entrar nessa turma, é muito mais engajado. Mas, nada impede, você faz as 12 semanas, depois você repete o ciclo de novo, você vai ter acesso a um ano. Então, você pode repetir o ciclo de novo, até chegar no seu objetivo. É muito importante essa parte do acompanhamento, né, Mi? Sim. Eu falo assim, por exemplo, eu treino há muitos anos, eu sei treinar, mas eu pago personal pra poder estar ali na disciplina, né? Você fala um pouco disso. Eu pago nutricionista, um programa de aceleração de emagrecimento, por exemplo, pra eu poder estar mais constante, estar mais disciplinada. Não é assim, eu já conheço alimentação. Não é só porque você conhece alimentação que você não precisa, né? E a gente precisa dessa motivação também, né? Motivação. Porque eu falo que uma das coisas mais difíceis, assim, dentro do processo é realmente a constância, né? A constância de você fazer todo dia. Porque o nosso corpo, ele vai sempre querer ficar no confortável, no quentinho, né? No que a gente já tá acostumado a comer, no que a gente já tá acostumado a fazer. Fazer coisas diferentes, novas, né? Sair da zona de conforto é algo realmente desafiador, né? Mas deve ser feito, né? Se for para a nossa evolução, para a nossa melhoria, a gente precisa fazer. Não é só estética. Não mesmo. Comer bem aumenta a disposição, principalmente muito mais. Pra gente que precisa, né? Assim, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Quais são os outros benefícios da alimentação? Então, eu falo que eu já tenho 38 anos, né? Então, eu falo que para nós, mulheres 30 a mais, a comida, a suplementação correta, o jejum também, eu considero como uma boa ferramenta estratégia dentro de um processo de vida saudável, até mesmo para controle de emoções e tudo mais. É bom para nossa mente, para nossa cabeça, né? Para criatividade, disposição, enfim, para longo prazo, para nós, especificamente para mulheres. Eu estava conversando com uma das meninas que fizeram um desafio esses dias. Eu falo assim, olha, você tá exatamente na fase para cuidar de você, para você não chegar na menopausa tendo que tomar tanto hormônio, né? Porque chega na menopausa, a vida da mulher, a qualidade de vida da mulher, ela só faz assim, ó. Dá até medo, né? Porque a gente ouve, assim, pelo menos eu ouvi minha mãe falar, minhas irmãs. Sim, nossa, calor. A qualidade de vida cai muito. Fica até com medo, né? Assim, sim. E não se fala tanto hoje em dia. Não. Mas eu vejo que, me corrija se eu estiver errada, a gente treina hoje, a gente se alimenta melhor hoje, pra Michelle do futuro, pra Ana lá do futuro, da terceira idade, né? Sim, e eu penso muito sobre isso, porque o nosso corpo, ele precisa de uma massa magra maior, né? Um percentual de gordura um pouco menor, e nós, mulheres especificamente, os nossos hormônios, eles caem muito após os 35 anos, né? Eles vão caindo. E pra gente evitar que a gente, né, tenha que fazer uma reposição hormonal muito agressiva, muito pesada, porque realmente tá muito ruim, a gente pode evitar isso ali, ó, antes, né? Antes dela chegar. Então, né, na hora que ela chegar, você já vai estar com massa magra construída, né? Você vai estar alimentando melhor, com os hábitos melhores. Então, isso ali vai ficar muito mais fácil de manejar a questão hormonal do que se você tentar fazer isso depois que ela já estiver quase chegando. Verdade, porque o ajuste no início, né? Ele é sempre mais leve. Quando você deixa pra fazer, né, no final, ali aos 45 do segundo tempo, fica mais pesado. Fica mais pesado, exatamente. Eu vejo, igual, por exemplo. E a gente faz um desespero também, né, Ana? Sim. É aquela urgência. Eu preciso, porque eu já tô, tipo, nossa, eu não tô aguentando, não tô dormindo, tô suando demais. Então, são desconfortos muito, muito ruins, assim. Deve ser, não quero passar por eles, não.
Nem eu. E pra quem que é o light? São pra mulheres? E homens não, somente pra mulheres? Não, somente para mulheres. Hoje eu trabalho somente com as mulheres. É o meu alvo de estudo hoje em dia, né? E são para mulheres, em geral. Eu falo que, Não são mães. geralmente, as mulheres hoje, acho que todas elas já tentaram fazer uma dieta na vida, né? Então, acho que são para as mulheres que já tentaram, que não conseguiram, ou que conseguiram e voltaram o peso todo de novo e se sentem frustradas. Porque muitas vezes, essa frustração, ela vem mais da questão de, eu consegui emagrecer naquela época, mas eu ganhei o peso de novo. E talvez você só não aprendeu a lidar com aqueles picos e vales. Você não entendeu como é que funciona o seu emocional, né? Pra gente poder realmente, não, tá tudo bem, agora não tá, eu não tô numa fase legal, mas dá pra eu poder fazer algo melhor, mesmo não estando numa fase legal. Você não precisa fazer 100%, mas você também não precisa fazer 0%. Né? Um extremo ao outro. E o que acontece, na maior parte das vezes, é que você, né, a maior parte das mulheres ganham peso todo de novo e simplesmente não fazem mais nada. Aí sai da academia, continua comendo mal, muito açúcar, bebida alcoólica. E aí isso aí... Uma frustração leva a um ciclo junta tudo. de novo, né, distorce a imagem. Eu já vi muita gente, assim, né, que não quer sair de casa. Sim. Né, interfere em relacionamentos. Sim. Interfere na relação com o trabalho. Sim. A pessoa não se torna mais produtiva. Então, assim, a imagem, ela é muito mais do que estética, né, como você comentou no início. É legal, Ana, de você falando desse negócio de imagem, eu fiz um desafio esses dias pra trás, se chama 7 Dias Leve, que foi pra poder introduzir e abrir, né, a primeira turma do Light, do programa Light. E a gente tava falando sobre a questão da imagem. Dentro desse desafio de 7 dias, eu fiz um exercício com as meninas de se olhar no espelho. O se olhar no espelho, a mulher, a maioria delas, eu me incluo nisso, a gente se olha já se criticando. A gente não se olha com um olhar de carinho, de amor, né? Da sua história, de tudo que você não lembra disso. Você olha se criticando, você já começa a se reparar, nossa, isso aqui não tá legal, nossa, meu cabelo não tá legal, né? A primeira coisa que a gente fala, nossa, isso aqui não tá legal. A gente já se critica. Então, eu fiz esse exercício com elas, já sabendo que esse olhar seria, né? E eu falei, olha, eu quero que vocês se olhem dessa vez agora com amor. Eu quero que vocês gastem tempo na frente do espelho. Começa lá do pé, vai subindo pro joelho, pros quadris, pra cintura. O que vocês veem? O que vocês conseguem tirar de algum elogio, de algo bonito? Nossa, hoje as minhas unhas estão bonitas. Nossa, meu cabelo hoje amanheceu legal. E anotem. E foi assim, impressionante o feedback que elas me deram. O quão foi difícil fazer esse exercício. Foi muito difícil. Todas elas relataram, nossa, Mi, que exercício difícil. É engraçado como a gente, às vezes, chega na frente do espelho e quer sair correndo, né? Não quer nem olhar pra realmente não... Aí não critica, não elogia, não faz nada, mas também não se olha, né? E o quão foi difícil realmente parar um tempo e tentar achar algo para elogiar, ao invés de criticar. Então, isso é muito importante. Tava falando isso hoje, você falou isso aqui. Eu estava comentando isso hoje, que às vezes falam... eu já via... Fazem exercícios, né? Tipo assim, se olha no espelho, fale pra você mesmo. Por exemplo, eu sou a Ana, eu sou bonita, eu sou competente, eu sou estudiosa. Como no início é difícil você olhar e você sentir verdade naquilo, pra você mesmo. Que parece que é algo automático. Tava comentando isso hoje, eu falei, como é difícil. De você acreditar realmente no que você está falando. Realmente dá uma piscada no espelho assim e passa. Aí você fala assim, eu não gosto de me olhar. Sim. Só se olha maquiada. Sim. Não vou olhar não, porque tem uma gordurinha aqui. Quando eu fizer a lipo, Sim. Quando eu fizer minha cirurgia de barriga, eu vou me olhar diferente. Ana, eu posso ler pra você? Pode. Foi um dos feedbacks que eu recebi, né, nessa última turma. Ela dizia assim, é interessante como o primeiro olhar vai direto para as partes que mais incomodam. O primeiro olhar. Daí vem o diálogo interno. Pra que se cobrar tanto? Você é linda. Mas isso me incomoda. Mas isso é tão pequeno, perto de quem eu sou. A gente não se lembra, né? De toda a história que esse corpo passou. De tudo que vivi, da saúde que tenho. E o quanto você quer algo, você sabe que você consegue. Aí ela colocou assim, meu corpo está caminhando, melhorando dia após dia, mas a gente se culpa e se trava, se destrói. É isso, né? É um olhar muito crítico. As outras também falaram a mesma coisa. Olhar no espelho para reparar o detalhe não foi fácil. Sempre olhava de forma automática, olhando sem enxergar. Mas entender que esse corpo, né, estando nele feliz, não é só apenas um corpo, é um templo. Eu ia falar isso, tava lembrando que o nosso corpo, eu sempre falo que o nosso corpo é o nosso templo, né? Sim. Então a gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Sim. Eu falo mais em stories também com as pessoas, acaba que eu não compartilho isso muito nos rios, não, sabe? Sim. Mas é algo que eu trago de verdade pra mim e pra minhas mentoradas também. Que eu dou mentoria de posicionamento e comunicação. Que legal. E também tem o perfil de frases que inspiram. Então a gente sempre aborda que não tem como ter uma comunicação externa sem primeiro ter uma comunicação interna, né? Então uma comunicação consigo mesma, cuidando de você, praticando realmente, porque sem a prática o conhecimento se perde, né? Sim. Em uma caixinha. E quando você se olha com mais amor, com mais cuidado,
você realmente se vê mais bonita, mais preparada, mais competente, você tem mais coragem, né? Sim, a gente transborda, né? Transborda. E não tem como transbordar se dentro não tá cheio. Não é verdade? Exatamente, igual um copo, né? Sim. Tem vários vídeos, né? Tipo, mostra o copo enchendo d'água, transbordando. E a gente pode fazer muito uma analogia com a gente, né? A gente só dá o que a gente tem de melhor. Sim. Então... E geralmente a gente faz o contrário. Geralmente a gente dá o que não tem. Tá querendo doar pro marido, pro namorado, pro filho, pras amigas, pra outras pessoas. Mas tem aí dentro pra transbordar, pra doar? Sim. Né? Primeiro tem que cuidar do interno. A gente falou muito disso, de interno, né, Mimi? Infelizmente eu perdi o desafio, né? Você fala que... Você deixa muito claro que o Light, ele não é pra pessoas que querem mágica, né, que realmente é uma transformação de vida ali, né, de hábitos. Sim. E que também não é um curso, né? Não é um programa que tem obesidade de informações. Não, ele é bem direto ao ponto, a metodologia dele é realmente assim, é pra dar o resultado, né, mas precisa de constância, precisa principalmente dessa mulher querer, né, de querer passar por esse processo, pra realmente não deixar passar a oportunidade. São muitas transformações bonitas, Sim. né? É, porque dentro da metodologia a gente trabalha virtudes muito importantes, né, a virtude da constância, da disciplina, né, a disciplina é muito importante. E eu sei que às vezes a disciplina pode soar muito chato, né, nossa, disciplina, mas a disciplina é o que faz a gente se manter dentro do processo. Sim. Porque vai ter dia que você não vai querer fazer, vai ter dia que você vai querer comer aquela comidinha gostosinha, né, que é confortável, cheia de açúcar, calórico, e aí você vai lembrar da disciplina. Então, dentro da metodologia, a gente trabalha virtudes muito importantes para isso, né, além de virtudes essenciais também para nós mulheres, né, para a questão de fortalecer a feminilidade mesmo. Né? Sim, tem muitas coisas bacanas com relação a isso, e eu vejo que eu tenho visto, né, em várias áreas, o cuidar de si, ele reflete em vários momentos da nossa vida. Todos. Maternidade, no trabalho, na vida afetiva, né, nas relações com outras pessoas. Quando eu falo de relacionamentos, né, eu falo de se relacionar com o todo, né, seja com seu chefe, seja com seus colaboradores, com seus pais, seus filhos. É a forma como você se relaciona. Normalmente, como você se relaciona em uma área, é como você se comporta nas outras, né? Sim. Então, quando a gente cuida da gente mesma, a tendência é que a gente melhore em todas as áreas da vida. Sim. Então, é um investimento não só, né, na alimentação, ali no interno e em você, sim, mas é um investimento pra vida, né, e pra todas as áreas, né, aquela roda da vida, né, pra todos aqueles... vai aumentando, acho que tudo, né, porque quando você começa a ter o olhar pra você mesma, né, as outras áreas vão realmente transbordando mesmo, né. Sim, vamos fazer um bate-bola, você topa? Então, como é que funciona? Eu vou te falar uma palavra e você dá um significado pra elas, o significado que tem pra você. E vamos lá, a gente falou muito, então vamos... Feminilidade. Um conceito? Ou você quer que eu fale uma outra palavra? Uma palavra, qual que é o significado de feminilidade pra você? Eu falo que é a essência, é você se conectar com a essência da mulher, é a feminilidade, com certeza. Delicadeza, acolhimento. Calma, né? Calma, né? Serenidade, leveza. Calma fica parecendo de calma, né? Mas é uma leveza, sim. Calma, sem ter que... Delicadeza. Exatamente, né? Exatamente. Maternidade. Ai, nossa. Maternidade. Não dá pra falar de maternidade sem falar que é a coisa mais linda do mundo, né? Na vida da mulher. Mulheres, tenham filhos. Não é um peso, né? Não é um peso. Tenham filhos. A maternidade, pra mim, né? Eu vou te falar uma palavra pra mim. Foi realmente o que me transformou. Foi uma transformação muito grande. Foi o meu contato direto, assim. Eu falo que a maternidade pra mim foi uma mensagem muito direta de Deus pra mim. Pra tipo, filha, volta pra casa. Volta pra casa. Bacana. Família. Família é o sonho de Deus, né? A família é o sonho de Deus. É o que ele sonha pra todas nós mulheres. É a família. A família é tudo. A família, ela precisa estar como prioridade na vida. E, independente, né? Hoje, o Gabriel é minha família. Então, família é tudo. Família não se restringe, né? A homem, mulher e filho, né? Hoje, o ideal é que fosse. Eu entendo que o ideal é que fosse. Mas, família deve ser algo, um valor muito grande que a gente precisa realmente manter, né, na nossa sociedade e precisamos valorizar, porque, querendo ou não, como é o maior sonho de Deus, é o mais atacado também, né, então, sim, família é tudo. Família. Espiritualidade. Nossa, espiritualidade. Eu entendo que é algo essencial, seja ela qual for sua religião, né, eu falei aqui muito do catolicismo, porque é minha religião, mas ela é importante, né. Eu tava comentando esses dias com uma amiga minha, né, ela foi comentando, amiga e tal, né, em relação a uma outra relação, fala, olha, hoje mais do que nunca, não me vejo com um parceiro que não tenha Deus como centro, né, isso é muito, muito importante, a espiritualidade é muito importante, ela não pode ser excluída da vida, né, não só de nós mulheres, mas também dos homens, né,
Então, é um pilar extremamente importante. E tem que ser desenvolvido, tá? Sim. Porque não é um negócio... Às vezes a gente fala espiritualidade, as pessoas acham que é mágica. Gente, não é mágica, é disciplina, né? Constância também. Eu falo porque eu sou batizada na igreja católica, e eu fiquei longe da igreja por muitos anos, inclusive morei junto, né? Fiz coisas que, né, a igreja realmente não apoia, enfim. E eu só realmente entendi a minha religião a partir do momento que eu me aprofundei, que eu estudei. Não, eu nunca parei para estudar, né? Eu só entendi o catecismo lá de quando eu era adolescente. Vou entender o que significa. E aí, apaixonei. E naquela época, as palavras que falavam pra gente tinham outro significado, né? Totalmente. Então, assim, eu falo que os meus pais, eles tentaram, né? Foi do jeitinho deles, mas... quando você tem consciência, você é um adulto, né? Você precisa entender que tem coisas que são verdades e que você precisa procurar entender essas verdades, porque senão você vai ficar vivendo no mundo de ilusões, né? Então, a partir do momento que eu realmente falei, eu vou estudar e vou entender, e foi aí que a minha conversão realmente, ela virou uma chave, assim, óbvio, a conversão, ela é contínua, né? A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre, eu não sou dona de, né? Eu não entendo sobre tudo, mas o importante é que você tenha disciplina para poder realmente desenvolver sua espiritualidade. Prática, né? Sim. Persistência, porque vão vir muitas provações, né? Muitas. Seja qual for a religião, né? Isso é em tudo, porque a base ali é a Bíblia, né? O livro mais poderoso, mais rico e mais sábio de todo o tempo. Exatamente. Eu falo, não tem livro mais sábio do que a Bíblia. É verdade. Ali está a verdade. Ali está a verdade, só basta decifrar. Disciplina, a gente falou muito sobre isso. Disciplina. Acabei de falar, disciplina para estudar, disciplina para estar próxima de Deus, disciplina para buscar seu objetivo, disciplina para juntar dinheiro, disciplina para ter uma vida mais tranquila. A disciplina, ela tá sempre presente em tudo, né? Ela nos move, né? Porque senão a gente fica também perdido. Sim. Qualquer caminho serve. Sim. E a gente distancia da gente, de Deus, de tudo. Eu entendo que a disciplina, ela só vai funcionar realmente se você alinhar suas expectativas e aquilo que você tá buscando. Então, ela vai entrar num fluxo pra você realmente falar assim, nossa, agora tá indo, né? Sim. Apareceu uma coisa aqui, não, tô focada. É quando você define o que você realmente quer e você tira suas expectativas sobre isso e determina o que você vai fazer. Então, é um planejamento, né? Você planeja pra poder realmente seguir nesse foco e tentar desenvolver a disciplina. A gente falou muito sobre o programa Light, que tem muito a ver com alimentação, mas a gente falou, assim, muito sobre comportamentos, né? Sobre mudanças de hábito. Sim. E não focou só na alimentação. Não. Como é mais complexo, né? É muito mais complexo. E a gente, assim, falou aqui de emagrecimento, mas falou de muito mais de alimento e de ficar meia hora numa esteira, por exemplo. Muito mais. E me vão... Inclusive, isso todo mundo já sabe, que é o básico de fazer, né? Mas não faz por quê? Né? Por causa desses outros aspectos. Mais da questão do comportamento que permeiam, né? Sim. E quando a gente tá com outras pessoas, eu vejo que nós mulheres, assim, nos sentimos mais fortes, né? Então, assim, eu gosto muito desse programa de acompanhamento, aceleração, porque realmente você se vê ali num dia que você não tá tão bem, e aí vem outra pessoa que compartilha, também não estou bem, fui lá e fiz o meu mínimo, hoje é meu máximo. E aí te dá uma pílula, né? Uma pílula pequenininha de, opa, ela fez, vou fazer também. Sim, incentiva, fato. Pra emagrecer, precisa cortar todo o carboidrato? Isso é um mito ou verdade? Nossa, isso é um mito, muito mito. Apesar que ter uma alimentação com baixo carboidrato ou baixo índice glicêmico, que é o que a gente fala de deixar, a gente pode utilizar os carboidratos dentro da dieta, porém, os carboidratos com índice glicêmico mais baixo, onde ele não vai subir tanta glicemia, não vai dar picos de insulina, ela realmente é muito benéfica para o emagrecimento, mas não é para todo mundo também, né? Não é para todo mundo. Eu, por exemplo, tô vivendo uma fase na minha alimentação de que o meu carboidrato está extremamente alto e meu peso continua o mesmo, mas tudo vai depender do momento em que você está, né? Então, o carboidrato, ele sim é um macronutriente importantíssimo dentro da dieta, mas a gente precisa realmente equilibrar. Vai ter momentos que você vai ter uma dieta muito mais alta em carboidratos e vai ter momentos em que sua dieta vai estar mais baixinha mesmo, e a gente vai tentando regular ali com os outros alimentos para poder dar mais saciedade. Estratégia, né? Sim. Por isso que é importante ter acompanhamento. Muito, muito Senão importante. A gente faz a nossa cabeça, né? Sim. E quem diria? Aí chega as mulheres assim, falam assim, nossa, mas eu cortei todo o carboidrato e não emagreci. Mas por que você cortou o carboidrato? Às vezes não precisava, Tem uma né? orientação, né? Às vezes você pode consumir um carboidrato ali que é baixo índice glicêmico, que vai te dar saciedade, vai ser ótimo, você não vai ficar com tanta fissura. Porque o que acontece é exatamente isso, quando você tira tudo o carboidrato, aí você só pensa em carboidrato. Você só pensa num pratão de macarrão. É realmente o equilíbrio, né? A matemática ali do prato, né? Eu entendo hoje assim, mas eu preciso de um acompanhamento. Eu sei que eu sou uma pessoa mulher que eu preciso de um acompanhamento. E por isso que eu faço, e eu vejo muitos benefícios. A longo prazo, não só assim, peso, sei lá, perdi 1 quilo na balança, tá ok. Mas assim, vestir uma roupa, me sentir melhor,
sabe? Sim, Ganha um sim. elogio, a pele tá melhor, Sim. tem menos celulite. E tem condições de saúde também, né, Ana? Que tem algumas condições que a gente precisa realmente reduzir drasticamente o consumo de carboidratos. Então, por isso que depende. Depende. Eu falo que a resposta sempre depende. É ótimo. E Mi, você viralizou por esse vídeo, né, da sardinha. Ai, foi, lá no Então TikTok. conta pra quem ainda não viu, né? A sardinha é uma vilã por causa do metal pesado? Então, eu achei muito engraçado, porque a maioria dos comentários lá estão assim, nossa, mas e o metal pesado? O vídeo que viralizou lá no TikTok foi eu falando que a sardinha ela tem 25 gramas de proteína, que ela é muito proteica. E além das proteínas, a gente também tem cálcio, tem vitamina D e ômega 3, né? Então, assim, pelos benefícios, a gente sabe que tem mais benefícios, né? Se você for parar pra poder pensar, alimentos têm agrotóxicos, né? Os nossos vegetais, o nosso solo não é tão rico assim. Se você for parar pra pensar, tudo tem. Mas no caso da sardinha, a gente tem, na latinha ali, tem um revestimento que é feito pelo próprio produtor, que não deixa passar esse metal. Então, assim, e tem a forma também como ela é enlatada, que faz um cozimento antes, né? Antes de ser enlatado. Tem toda uma preocupação, assim. Então é mito. Pode comer, sardinha é maravilhoso. Podem comer sardinha, gente. E eu acho graça porque quando você entra lá nos comentários, são muitos comentários, né? Aí o pessoal tá assim, meu Deus, eu amo sardinha, moça, tira esse vídeo do ar, porque senão a sardinha vai lá pros R$10, R$15. Importante informação. E é super acessível, né? Um alimento acessível. Sim, e muito uma fonte proteica, né? uma fonte proteica acessível. Mi, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para as mulheres que precisam recalcular a rota e precisam, né, elevar a sua autoestima, seja por motivos estéticos, emocionais, o que você diria para essas mulheres? Ai, nossa. Então, para as mulheres que precisam recalcular a rota, né? Eu diria que, primeiro, calma, respira, não tenha pressa, né? Uma coisa de cada vez. Mas coloque na sua cabeça que uma das primeiras coisas que você precisa fazer é se conectar com alguém maior que você, que é Deus, né? Ponto final. E depois disso, voltar ao cuidado, o olhar, o carinho para você, né? Eu falo que se a gente não cuidar do que tá aqui dentro, das emoções, vai virar tudo uma bola de trauma, uma bola de coisas horríveis, de sentimentos ruins, de atitudes ruins, né? Atitudes motivadas por raiva, né? Por ódio, enfim. Então, é realmente parar, se conectar com alguém maior que você, que é seu pai, que é Deus, e voltar os cuidados pra você. Porque as pessoas ao redor, elas também precisam de você, né? Às vezes você não tem um filho, mas às vezes você tem filhas espirituais, eu falo, a Ana tem várias mentoras. São muitas mulheres que dependem de você. Sim. São muitas mulheres que estão na sua mão, que estão ali, ó, te entregando um sonho, né? A empresa delas, um posicionamento que elas querem. Elas precisam de você, elas precisam da sua mente, elas precisam de você bem. Então, às vezes, não é um filho, né? No meu caso foi meu filho, mas às vezes tem pessoas que realmente vão depender de você bem, de você mentalmente bem. Isso vai sim incluir seu corpo, vai incluir sua alimentação, vai incluir seu sono, vai incluir tudo isso, né? Então, calma, respira e faça seu planinho de ação para poder cuidar de você. Cuide de você. E como plano de ação, Mi, a gente falou um pouquinho do programa Light, como é que faz para poder, quem se interessou, tá participando do programa Light? Sim, nós vamos abrir a primeira turma do programa no dia 8/10, aí a gente vai até o início do ano que vem, né, início de janeiro, vai dar exatamente aí antes das festas, né, eu falo que é o momento mais assim, que todo mundo mais procura, para poder mudar o corpo, porque o verão tá chegando e etc. Mas a gente vai abrir a turma no dia 8/10, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram, a gente tem vários posts lá com alguns gatilhos, né, falando, comenta a vitalidade, Light, que a gente manda todas as informações pelo WhatsApp. E deixa o Instagram pro pessoal, pra poder, né, seguir, pra poder ver sobre o programa Light. Sim. É bem interessante. Eu achei muito interessante, queria participar. Ai, vamos lá. E é um período ótimo, né, pra começar agora em outubro, sem correria, sem estresse. Exatamente, vai ser bem mais leve, né, é o que eu falo. Vai chegar no final do Quem ano. entrar agora vai passar pelo período leve, e é como eu disse, você tem acesso durante um ano que você pode repetir o ciclo normalmente, mas a gente vai fazer essas 12 semanas com encontros semanais a partir do dia 8/10. O Instagram eu sou Michele Souza, Michele com 2 L's e Y, minha mãe, a minha mãe arrasou no meu nome. Show. 2 L's e Y, Michele e Souza com Z. Gente, vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo, na descrição, pra vocês seguirem. E no dia 8/10, a Mi vai abrir a primeira turma. Sim. E vai ser um prazer ter todos vocês lá. Eu falo assim, eu tenho um programa Light também, né, Ana, mas eu faço os meus atendimentos, pra quem gosta do atendimento só eu e a pessoa, sempre online. Hoje eu só atendo online, é o que me permite hoje, né, devido à maternidade. Eu faço os atendimentos presenciais, e a gente também tem um formato de consultoria. Mas é só mandar o WhatsApp lá que a gente define o que é o melhor pra você. Faz um plano, né, personalizado, né? Sim, todos são individualizados, todos os planos de todos os meus programas, eles são individualizados, tanto da consultoria, quanto da personalizada, e quanto do programa Light, todos eles são individualizados. Amei o nome. Amei o nome, faz todo sentido, combina super com você. Eu tô analisando aqui, né, a comunicação verbal, não verbal, gente. Adoro. Nossa, comunicou muito bem, transparece isso, tanto na sua imagem, quanto no seu Instagram, então assim,
Que bom, Ana, fico Mete feliz. bala. Gente, esse foi mais um episódio do Recalculando a Rota Podcast. E a gente recebeu hoje a Michelle, que trouxe muitas coisas importantes pra gente, de alimentação, espiritualidade, outros pilares, assim, que a gente tem que realmente, né, tem que trazer pra mais perto da gente mesmo, pra nossa vida. E a gente se vê no próximo episódio. Ana, muito obrigada pela oportunidade de conversar com você, foi muito gostoso. Obrigada Obrigada. eu. Até mais, pessoal.